Para quem não me conhece, eu sou o William Gomes, estamos no canal Falando de Hidráulica e hoje o assunto será sobre o comando do elevador da colhedora Case 8800. O bloco do comando do elevador da colhedora Case 8800, como pode ver na imagem, este é o comando, o bloco do elevador da colhedora Case 8800. Ele é composto de um bloco único e de uma galeria única também, porém é uma galeria subsequencial que se divide entre a galeria de cilindros e a galeria dos conjuntos rotativos. E o que diferencia o fluxo de pressão, o fluxo de trabalho, as atividades e o que diferencia as duas galerias aí nesse conjunto unificado é a válvula sequenciadora, ou seja, é uma galeria só, porém são dois conjuntos de atuações dependentes ali, são dependentes na mesma linha, mesma alimentação. Diferente do comando da colhedora John Deere, você que assistiu, você que acompanhou o vídeo da colhedora John Deere, do comando da colhedora John Deere, você entendeu que o comando da colhedora John Deere, ele é um comando, um bloco único, porém são dois comandos internos individuais. São duas bombas que tocam o comando, porém e aqui a Case é um comando, um bloco com uma bomba que alimenta este comando. Mas o que diferencia a seção, a galeria de cilindros com a galeria dos conjuntos rotativos, o que vai fazer o controle de pressão aí, o controle da distribuição da pressão para a atuação dos cilindros é a válvula sequenciadora. Este comando ele já tem a válvula sequenciadora e a colhedora John Deere não existe válvula sequenciadora devido a ser dois comandos em um bloco. Podemos ver aqui esse conjunto maior que você está vendo assinalado, ele é o conjunto da esteira do elevador. Ou seja, este bloco azul, o maior, o bloco que você vê que é o bloco mais pesado, o bloco maior, fica abaixo deste solenoide de piloto, esse solenoide piloto. Esse bloco azul, ele é um bloco que faz o trabalho da distribuição, ou seja, do direcionamento do fluxo de óleo para a esteira do elevador, sendo sentido trabalho ou sentido reverso. Os 29 galões por minuto passam por este comando, por este solenoide, esta válvula solenoide, esta válvula direcionadora, para que ali ela seja direcionada em sentido trabalho ou reverso. Mas acima dela fica esta solenoide, esta C-top, essa válvula solenoide que faz o piloto dessa válvula abaixo. Ou seja, essa válvula abaixo é uma válvula de porte pesado, uma válvula pesada, uma válvula de acionamento para serviço pesado, para altos fluxos, para fluxo de altas galonagens, mas ela não se pilota, ela não controla o fluxo para sentido trabalho ou reverso, sem que seja dependente aí, ela depende de uma válvula piloto, para que essa piloto venha a exercer atividade de direcionamento sobre ela. Essa válvula elétrica, com as solenoides elétricas, essa válvula menor em cima, essa válvula C-top que está em cima dela é a que pilota ela, ou seja, a válvula solenoide faz a pilotagem sobre ela que direciona, e ela direciona o óleo sentido trabalho reverso da esteira. Essas outras duas válvulas que estão acima do comando, essas são as duas válvulas que no manual da Case, alguns técnicos ou alguns mecânicos, até em alguns manuais da Case, chamam de válvulas piloto, válvula piloto 1 e válvula piloto 2. Porém, essa válvula de piloto, ela não tem nada, ela não é uma válvula piloto. Esta é uma válvula de bloqueio, uma válvula de corte, uma válvula que ela cancela a linha de fluxo para que esse fluxo seja direcionado para uma outra linha, entendeu? Ela cancela aquela linha para que esse fluxo seja desviado para outro caminho.
Então ela é uma válvula de duas posições de centro normalmente aberto. Ela é uma válvula que, quando acionada, ela fecha a linha. Então ela é uma válvula normalmente aberta. Não é uma válvula piloto. Nos manuais que você vê escrito válvula piloto, não é válvula piloto. Essa válvula não se aplica como válvula piloto. É uma válvula normalmente aberta de duas posições. E aqui abaixo a gente vê a próxima válvula, uma válvula que é a válvula que eu citei sobre o que faz o controle de pressão entre as galerias, é o que divide a galeria dos conjuntos rotativos com a galeria dos comandos de cilindros. É o que mantém a pressão nos comandos de cilindros durante a aplicação no sistema, é o que atua em todas as vezes que você aplica aí, por exemplo, o botão do sobe e desce do elevador, ela entra em atividade, mantendo a galeria dos componentes aí de cilindros sob pressão de 1750 PSI para que o elevador seja atuado alguma outra função dentre os comandos de cilindro. Esta outra válvula é uma válvula que atua na hélice do extrator secundário. Ela atua controlando a pressão máxima de velocidade da hélice do extrator secundário. Ela que protege o motor do extrator secundário. Essa outra válvula que você vê que fica bem saliente aqui, ela é uma válvula interna. Ela é uma válvula de retenção. Essa é a válvula de retenção da suspensão do elevador. Ela é que mantém o elevador em pé. Se essa válvula der algum problema, o elevador vai abaixar, vai começar a baixar e você vai ter problema com o elevador baixando. Pode ser que você troque pistão, troque válvula, troque aqui as suas tops, pode ser que você mexa e pode ser essa válvula aí. Ela é responsável por manter o elevador em pé. Muito bem, essas duas válvulas, a válvula e a válvula de alívio do extrator secundário, olhando por fora, assim, as duas são bem parecidas, mas as suas funcionalidades são diferenciadas. As duas válvulas não são iguais. Se você tirar as válvulas, elas atuam em funções diferentes, atuam em atividades diferentes, elas têm aplicações diferentes, são válvulas diferenciadas, não são iguais. Uma é uma válvula de alívio de sistema e direto, e a outra é uma válvula sequencial. Acima aqui da válvula da suspensão do elevador, é muito interessante você guardar isso, tem a válvula de retenção do elevador, que segura a suspensão do elevador. Acima dela já vem a primeira válvula do comando de cilindros, que é a válvula do sobe e desce do elevador. Depois da válvula de sobe e desce do elevador vem a válvula do acionamento do flap. E depois da válvula do flap, a última válvula, que é a válvula do giro do capuz do extrator secundário. Aqui do lado esquerdo, depois do comando aqui da esteira do elevador, você vê aqui que tem a válvula de ajuste da esteira do elevador. O ajuste de pressão máxima da esteira do elevador. É ajustado em 2000 PSI na colhedora Case. Muito interessante verificar aqui o comando hidráulico da colhedora Case, né? Algumas diferenças entre a Case e a John Deere existem. Essas duas válvulas que chamam de piloto e são válvulas de bloqueio também existem na colhedora John Deere, certo? Vou estar explicando aqui, a gente vai estar avaliando o diagrama hidráulico, onde eu vou estar explicando para você quais são as principais diferenças entre as duas. Esta válvula do sobe e desce do elevador, ela é diferente da válvula do flap e da válvula do giro do capuz, ok? As únicas válvulas iguais nesse comando aqui, falando dos setups, é a válvula do flap e do giro do capuz. Vamos analisar o diagrama hidráulico. Vamos abrir aqui o diagrama hidráulico. O diagrama hidráulico onde vamos poder analisar melhor o funcionamento deste comando. Ela é alimentada pelo terceiro corpo, pela terceira seção. Ela é alimentada pela terceira seção da bomba central ou bomba inferior direita. Bomba central da caixa de bombas ou bomba inferior direita. A bomba P365, ela é alimentada por esta bomba e uma engrenagem que fornece 29 galões por minuto para o sistema do elevador, certo? Ela é a terceira seção.
ela fornece 29 galões por minuto. Esses 29 galões por minuto são aplicados diretamente em P, no comando do elevador, P. Aí essa entrada do sistema com 29 galões por minuto, ela passa pela válvula 1, pela válvula de bloqueio 1, e passa pela válvula de bloqueio 2, ela passa pelo comando hidráulico, que é um comando de centro aberto, ok? Ela passa pelo comando hidráulico, retorna e dá-se passagem para o tanque. Essa válvula da esteira do elevador, essa válvula do comando da esteira do elevador, essa é uma válvula de centro aberto. Ou seja, quando você aplica quando a máquina entra em funcionamento, automaticamente esse comando hidráulico ele já se encontra em posição de liberar o óleo direto para tanque. Essas duas válvulas que chamam de piloto, essas duas válvulas de bloqueio, essas duas válvulas sempre permanecerão aí, elas sempre estão abertas, são normalmente abertas. Pode verificar que a passagem do óleo estará aberta aqui no caso de funcionamento do equipamento. Essas duas válvulas normalmente abertas, elas também possibilitam aqui a passagem direta do fluxo para a válvula da esteira do elevador, que retorna sem nenhuma obstrução para tanque, ok? Quando acionado o extrator secundário, se você ligar o extrator secundário, a válvula do extrator secundário, que é a válvula de bloqueio número 2, ela fecha. Olha que legal. O óleo está passando pela válvula de bloqueio 1 e pela válvula de bloqueio 2 está sendo dirigido aí, está sendo conduzido para o solenoide para a válvula da esteira do elevador e retornando para o tanque. Quando se aciona a esteira, o extrator secundário, essa válvula número 2, ela fecha, ela cancela a passagem de óleo, obrigando todo o fluxo de óleo passar pela linha do extrator secundário, saindo em F2 e retornando em F1, ok? E depois de realizada a atividade, feita a circulação da hélice do extrator secundário, aí sim é que este fluxo vai passar pelo comando da esteira do elevador, que se tiver desligado a esteira do elevador, o óleo vai ser enviado para tanque. Significa o que? A válvula 2, então, é a válvula que liga o extrator secundário. Muitos pensam que para ligar o extrator secundário é necessário que a válvula abra passagem. Já ouvi dizendo, olha, me envia uma válvula do extrator secundário que essa válvula não está abrindo e o extrator secundário não está funcionando. É pelo contrário, essa válvula ela tem que fechar para que o extrator secundário entre em atividade. Então, para o extrator secundário funcionar, a válvula do extrator secundário tem que fechar. É uma válvula de bloqueio de linha. Essa válvula faz a atividade de bloqueio de linha e o fluxo saindo por F2 e retornando por F1, o extrator secundário está em funcionamento. Muito bem. E se o extrator secundário chegar a bloquear, nós temos aí a válvula de alívio do extrator secundário. A válvula de alívio do extrator secundário, que ela está ali justamente para defender aí, para proteger o extrator secundário para casos de pane, né? Muito bem, quando ligado à esteira do elevador, a diferença aqui é que vai ser que o óleo vai passar a fazer a atividade da esteira. Se vai em sentido trabalho ou sentido reverso, se vai ser em sentido trabalho ou reverso, quem vai deduzir isso aí, quem vai direcionar esse fluxo vai ser o acionamento realizado pelo operador na cabina. E esse acionamento desce como um piloto elétrico para a solenoide que fica acima do comando hidráulico aí, que faz a direção do fluxo do óleo. Essa válvula piloto que fica acima do comando vai pilotar
a válvula abaixo dela que vai conduzir o óleo em sentido trabalho ou sentido reverso. Essa válvula, ela faz a atividade, aqui na colhedora Case a gente encontra essa válvula direcionadora, estilo setup, né, estilo on carretel, mas para quem não conhece a colhedora John Deere e para quem também não conhecia a Case, a diferença aqui dessa válvula, ela faz o direcionamento do óleo no sentido carretel, aqui no sentido direcionador, é uma válvula de três posições e 4 vias. E na John Deere você não encontra essa válvula porque lá eles utilizam os elementos lógicos, né? Lá tem os 4 elementos lógicos que fazem essa atividade da direcionamento aí do óleo, né? Ela conduz aí o fluxo de óleo para a esquerda ou para a direita, ou seja, para sentido trabalho ou para sentido de reverso. Essa é a atividade dela, essa é a função dela. A função dela é conduzir o óleo, dirigir o sistema aí, a esteira do elevador para sentido de trabalho ou para sentido de reverso. Aqui abaixo temos a válvula sequencial. A válvula sequencial, ela serve para evitar, né, que todo o fluxo seja conduzido aí, todo o fluxo seja utilizado para a esteira do elevador e para o extrator secundário. E quando não tiver em trabalho a esteira do elevador e do extrator secundário, o fluxo, como nós já vemos aqui, o fluxo, se estiver desligado a esteira do elevador e o extrator secundário, o fluxo de óleo vai estar correndo livre em direção a retorno de tanque. Se você, porventura, acionasse a esteira, o sobe e desce do elevador, o flap ou o giro do capuz, com certeza não teria pressão nesse fluxo. Seria um fluxo livre para tanque e não teria condição aí de fazer com que esse elevador subisse, ou que um flap funcionasse, ou que o giro do capuz viesse a funcionar. Para que esse sistema funcione de acordo, né, que funcione corretamente, mesmo com o fluxo correndo livremente para tanque, aí existe essa válvula sequencial, certo? Essa válvula sequencial que faz aí a divisão de torque na galeria, que faz a divisão de pressão, né, a subpressão. Quando se aciona qualquer das válvulas aqui dos comandos de cilindro, quando se aciona alguma das válvulas do comando de cilindro, estando a esteira do elevador desativada e estando o extrator secundário desativado, quando se aciona qualquer dessas 3 solenoides, desses 3 comandos, automaticamente a válvula de bloqueio número 1, ela fecha a passagem de óleo que está passando livremente para tanque, mantendo essa subgaleria sob pressão, ok? Mantendo essa subgaleria sob pressão, enviando o fluxo para essa subgaleria, onde ela vai carregar o sistema dos cilindros, a galeria dos cilindros, e o que vai segurar de pressão na galeria dos cilindros, quem vai controlar isso é essa válvula sequencial que está ajustada a 1750 PSI. Se essa válvula estiver muito abaixo de 1750, os comandos de cilindros não irão funcionar, não irão atuar, ou irão atuar de forma lenta. Então é 1750 PSI. Passou do 1750 PSI aí que ela retém, né, nessa galeria, o que é de fluxo a mais, o que é vazão a mais, que passou dessa pressão, é enviada para a galeria dos conjuntos rotativos, que cai aí na linha de retorno para tanque e é devolvido para tanque normalmente. Outro detalhe são as 3 válvulas aí dos comandos de cilindros. Podemos ver que as 3 válvulas do comando de cilindros, aparentemente, né, olhando na colhedora, no bloco, as 3 válvulas são iguais, mas quando você analisa o diagrama, você pode avaliar que a válvula do sobe e desce do elevador é totalmente diferente aí da válvula do flap e a válvula do extrator secundário, do giro do extrator secundário.
A válvula do sobe e desce do elevador é uma válvula de 3 vias, 4 posições e centro aberto para tanque, retorno aberto para tanque. A válvula do flap e a válvula do giro do capuz do extrator secundário são válvulas de 3 posições, 4 vias e centro fechado, ok? Então essas duas válvulas, a do flap e a do giro do capuz do extrator secundário, são duas válvulas idênticas. Outra pode se inverter uma pela outra? Pode, sim, não tem problema. As duas têm o giclê da mesma medida, né? As duas têm o giclê de 1 milímetro, né? Que suporta aí, que faz a redução do fluxo, calibrando aí para que entre nessas válvulas um fluxo de 2 galões por minuto, tanto a do giro do capuz secundário quanto a do flap. Já a válvula do sobe e desce do elevador, ela já tem um giclê calibrado de 2 milímetros, que ela possibilita aí uma passagem de fluxo de 6 galões por minuto, que é utilizado para subir o elevador, para baixar o elevador. Aí é utilizado esse fluxo de 6 galões por minuto calibrado por esse giclê de 2 milímetros. Então, muito importante também é não inverter esses giclês, não trocar os comandos de lugar, porque cada giclê é calibrado para a sua capacidade, aí, a sua demanda, né, do fluxo para aquele componente. Então aqui são os três comandos aí que são acionados, né? Muito legal também a forma em que eles trabalham, é bem parecido com, a gente lembra aí do comando do elevador também da John Deere. Toda vez que é acionado um comando aqui, né, estando a esteira do elevador e o extrator secundário desligado, a velocidade dos dois desligado, toda vez que se aciona um comando de cilindro, é acionado este comando do cilindro e também é acionado a válvula de bloqueio 1, para que seja criada pressão, né, para que o fluxo seja enviado para essa galeria e seja criada uma certa pressão aí para entrar a atividade a 1750 PSI. Quando o sistema da esteira está em funcionamento, ou o extrator secundário em funcionamento, ok? Quando está em funcionamento um dos dois sistemas, somente é acionado o bloqueio 1, a válvula de bloqueio número 1, quando se aciona o botão para subir o elevador ou baixar o elevador. Mas quando se aciona o giro do capuz do extrator secundário ou flap, essa válvula de bloqueio número 1 não é fechada se a esteira do elevador estiver em funcionamento, ou se a válvula do bloqueio do extrator secundário estiver em funcionamento. Mas por que isso? Porque o sistema entende que já existe uma pressão no sistema ali, já existe uma carga no sistema, já existe uma carga em atividade para que a esteira do elevador esteja em funcionamento. Então essa linha já estaria sob pressão, já estaria em atividade sob pressão só por exercer a pressão de giro da esteira do elevador ou por exercer a pressão aí, o fluxo de giro do extrator secundário. Essa linha já estaria com a pressão suficiente para atuar na... Olá, para quem não me conhece, eu sou o William Gomes, estamos no canal Falando de Hidráulica e hoje o assunto será sobre o comando do elevador da colhedora Case 8800, o bloco do comando do elevador da colhedora Case 8800, que o pessoal solicitou para que a gente estivesse falando, né, um pouco sobre esses comandos da colhedora Case. O sistema do elevador, muito diferente aí, né, do que às vezes a gente imagina. Às vezes a gente imagina, ela faz a esteira do elevador e depois faz o extrator secundário. O fluxo de óleo sempre faz primeiramente o extrator secundário para depois o retorno do extrator secundário fazer a rotação aí da esteira do elevador. Isso tanto para Case quanto para John Deere é a mesma configuração. O extrator secundário primeiro, o retorno do extrator secundário retorna para interno do bloco e faz a esteira do elevador. A esteira do elevador, ela é protegida por esta válvula de alívio, que em caso de pane, essa válvula de alívio, ela abrirá aí a 2000 PSI, ok? Ela também é protegida por esta válvula a 2000 PSI.
Os motores da esteira do elevador, essa semana o pessoal me passou um comentário, né, uma pergunta aí e o pessoal perguntou se tem como testar o motor da esteira do elevador antes de trocar o motor, se tem como testar ele na máquina. Que foi passado num vídeo anterior, o vídeo sobre como testar o motor do rolo levantador. Se você não assistiu, se você não pôde assistir esse vídeo, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo lá, porque é bem interessante. Tem umas dicas lá bem legais, que o pessoal gostou bastante. Umas dicas bem simples que ajudam bastante no seu dia a dia. E o pessoal perguntou, e a esteira do elevador, tem como testar sem desmontar da máquina, sem tirar da máquina o motor? Tem sim como testar o seu motor na esteira, para saber qual dos dois motores estão quebrados, sem tirar o motor do lugar, sem fazer ali a desmontagem, sem correr risco, sem trocar desnecessariamente. Tem sim. Isso tudo a gente vai estar passando aí nos próximos vídeos, certo? Para não ficar muito longo aqui esse vídeo, que já tá ficando um pouquinho mais longo, né? Mas tudo a gente vai estar passando, essas dicas aí de como testar o seu motor da esteira do elevador sem desmontar do elevador, sem tirar ele fora. Também vamos estar passando como testar o pistão do giro, né? Que o pessoal tem tido aí umas dúvidas de como testar o pistão do giro do elevador antes de desmontar ele. Tá legal, vamos voltar aqui para o comando do elevador. E o comando do elevador é isso. E o retorno dele é para tanque. A diferença deste comando para o comando John Deere é que o comando John Deere é um bloco com duas galerias. É um bloco com duas galerias. E esse comando não, esse comando é um bloco. E é um bloco só com um conjunto de galeria. Porém, ele existe a subpressão, a subsequência aí de galerias. Ele existe, já tem nesse bloco aqui a válvula sequenciadora, que faz o controle das subsequências de pressão nas galerias. A vantagem deste bloco aqui é que ele utiliza somente uma bomba. A diferença é essa. A colhedora Case, ela atua aí com um bloco só, somente com uma bomba, e a John Deere com duas bombas tocando um bloco duplo, ok? Então, no caso de uma colhedora John Deere, se tiver um problema gravíssimo aí numa bomba que toca o conjunto dos cilindros, né, os comandos de cilindros do elevador, poderia se colocar tranquilamente um bloco desse aqui no lugar lá e terminar uma safra, por exemplo, aí com uma bomba só trabalhando. Você poderia continuar, no caso de terceiro, né, um caso de uma usina que não quer parar o equipamento e não quer parar para mexer com bomba naquela hora, faltando pouco para acabar a safra, ter um elevador de colhedora Case parada lá na usina, dá para tirar e adaptar na John Deere, e aí trabalharia aí somente com um comando, com um bloco só, com uma bomba só. Este é o comando Case e o comando John Deere. Você que não assistiu, assista o outro vídeo e acompanhe para que também possa ficar por dentro. Não tem como passar todos os detalhes, passar todas as informações em um vídeo curto, não tem como passar por isso, mas se você se interessou em analisar o diagrama hidráulico, se você não tem um treinamento de simbologia hidráulica, acompanhe o nosso canal, se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho do lado do botão inscreva-se. Dessa maneira, todas as vezes que for publicado um novo vídeo no canal, no seu smartphone irá te comunicar de que um novo vídeo foi publicado. Inscreva-se no canal, se gostou também do nosso canal, deixa seu like no vídeo, o seu comentário, compartilha com os amigos, envia o link aí para os companheiros de trabalho, né, para que também possam estar partilhando dessas informações, para que essa informação chegue mais rápido, né, para que cheguem mais pessoas. Cada like que você dá aí no vídeo gera o quê? Qual é o resultado de você dar o like ou não? Se você dá um like no vídeo, o vídeo começa a ter bastante like, bastante curtida, o próprio YouTube vai nos ajudar a divulgar esse trabalho. O próprio YouTube, ele ajuda a divulgar os vídeos que são mais vistos e os vídeos que são mais curtidos, que o pessoal mais gosta. Deixa seu like, seu comentário e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo.
Até mais.